Hoje eu vou falar sobre 3 investimentos que eu não faço de jeito nenhum e você também não deveria fazer. O primeiro deles é CDBs, porque vamos pensar comigo, ou você vai emprestar para um CDB de um banco grande, que vai render menos que o CDI, ou você vai emprestar para um CDB de um banco pequeno, que vai render mais que o CDI, mas é duvidoso, não tem garantias de que o banco não vai quebrar. Então você está correndo o risco ou de render menos, mas com garantia de receber o dinheiro, ou de render mais que o CDI e o banco poder quebrar. Eu sei que tem um FGC, mas o FGC tem seus problemas também. Por exemplo, depois que o Banco Central decreta falência, o tempo que o FGC demorar para te pagar não vai estar contando juros. Então seu dinheiro vai estar sem render nesse período. E aí a rentabilidade extra que você contratou acaba se perdendo por conta desse período que o FGC demorou para te pagar. Então, na minha visão, mais vale a pena emprestar para o Tesouro Direto, que é garantido, teoricamente, que você vai receber, porque no pior dos casos, o Tesouro Direto imprime mais dinheiro para te pagar, e aí você tem garantido 100% da Selic. Tem uma forma mais eficiente de fazer isso, que é emprestando via os ETFs que emprestam para o Tesouro Direto. Aí você só paga 15% de imposto de renda, independente do momento que você resgatar, que você vender a cota. Não tem come cotas nem IOF e a liquidez é de bolsa. E sem contar que eu não falei sobre isso, mas a liquidez dos CDBs é horrível. Você fica travado por 3, 4, 5 anos. Enquanto o Tesouro Direto, pós-fixados, né, você pode vender e comprar a hora que quiser. E o ETF é a mesma coisa. Então a liquidez do ETF e do Tesouro Direto é muito superior que a liquidez do CDB. Então eu não gosto, eu não empresto meu dinheiro para CDBs, eu prefiro emprestar para o Tesouro Direto. Se for para correr algum risco, para render mais que o CDI, eu prefiro emprestar meu dinheiro para as ações daí. Emprestar não, né? Comprar ações. É isso que eu faço. Renda fixa é para ser seguro e líquido. Ações vão me dar rentabilidade e aí meu dinheiro fica meio que preso lá pelo 5, 10 anos, pelo longo prazo. O segundo investimento que eu não faço e eu não gosto de jeito nenhum, e ainda bem que eu nunca gostei esse eu nunca investi, são fundos de investimentos. Fundos de investimentos são caros, fundos de investimento você não sabe exatamente qual é a estratégia que o gestor está aplicando, e fundos de investimento, às vezes eles trocam o gestor, aí troca a estratégia no meio do caminho e quem se lasca é você. Então eu não gosto de jeito nenhum de fundos de investimento e eu não tenho nenhum fundo de investimento na minha carteira de investimentos. Os fundos de investimento, as taxas começam ali, tem de 1%, 2%, é muito comum 2%, mais taxa de performance. E a gente sabe que os fundos de investimentos no Brasil e no mundo, eles perdem para os benchmarks, eles perdem para os índices de referência que eles mesmos colocam. Então eu sou um gestor, eu coloco o índice de referência que eu vou bater e eu não consigo bater. Isso não entra na minha cabeça. Isso que eu estou falando, tem estudos, diversos estudos, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, 90% dos gestores ativos perdem para os fundos passivos, perdem para os índices, né? Então eu prefiro ficar nos fundos passivos, eu prefiro investir diretamente nos índices, do que deixar um gestor administrar meu dinheiro. Eu acho que você também deveria correr dos fundos de investimento, porque é só ladeira abaixo, meus amigos. E aqui de novo, se for para emprestar dinheiro num fundo de investimento, eu prefiro colocar num ETF passivo. 100% da estratégia é conhecida por mim, é uma estratégia passiva, então eu sei o que esperar da estratégia, eu sei as empresas que estão dentro da carteira, diferente de um fundo que eu não sei as empresas que estão dentro no momento. E os fundos passivos, com seus critérios de avaliação, se as empresas podem ou não entrar, é só você segurá-las por longo prazo que você vai conseguir extrair um bom proveito deles. Já os fundos ativos, os fundos de investimento, é muito difícil que você consiga uma janela boa ou consiga uma rentabilidade boa na sua carteira deles. E o terceiro investimento que eu não faço de jeito nenhum são os COI, Certificados de Operações Estruturadas. Esses são os piores, pessoal. Eu nunca fiz nenhum. Quando eu trabalhei como assessor, eu nunca recomendei nenhum, porque são uma porcaria. E como eu trouxe vários dos meus clientes para minha consultoria, isso me ajudou bastante, porque eles confiam em mim.
E eles sabem exatamente o quanto ruim é um COI. E eu vou explicar para vocês um pouquinho do porquê que os COIs são ruins. Normalmente os COI atraem as pessoas porque eles garantem que você não vai perder dinheiro. Então normalmente é assim, o COI garante que você vai receber 100% do seu valor investido depois de 5 anos, 6 anos, não sei. Mas normalmente é essa a propaganda, a melhor propaganda dos COI. E aí tem as chances, né? Eles dizem assim, se der negativo, você não vai perder dinheiro. Se der uma rentabilidade de até 20%, você vai ganhar essa rentabilidade que der. E se der uma rentabilidade de acima de 20%, o máximo que você vai ganhar é 20%. Aí você acaba concordando e aceita o COI. Por quê? Porque não tem risco, você vai receber o seu dinheiro de volta, pelo menos o que você aportou. Normalmente é isso que acontece, os COIs são montados assim. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém vai te falar nunca. As corretoras, elas sabem a probabilidade de cada uma dessas chances acontecer. A de der negativo é 1% de chance de que aconteça essa aqui. A de render de 0 a 20% é 9% de chance de acontecer essa alternativa. E a de render mais de 20% é 90% de chance de que aconteça. Nem sempre são esses percentuais. Esses eu criei agora para falar para vocês, mas eu já vi isso acontecer e já vi coisas muito parecidas a isso acontecer que eu estou contando para vocês. Então assim, eles sabem os percentuais, eles têm mais ou menos uma noção do que pode acontecer. Só que quando eles te vendem, eles não vão te contar isso, que a maior chance de acontecer é render mais de 20%. Eles nunca vão te falar isso. Os assessores normalmente nem sabem até disso. Então você acaba comprando por conta de não perder dinheiro. Eles sabem que vai render mais que 20% e eles vão conseguir lucrar muito com isso, porque eles só vão te pagar o 20% e vão ficar com o restante da rentabilidade. Não é só a corretora, tem vários participantes que dividem isso daí. E os COI é o que mais pagam comissão para os assessores. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar, meus amigos. E pode ter certeza, é você que está pagando. Uma corretora não dá isso de graça para os assessores, não. Com certeza absoluta. E vem daí essa rentabilidade paga para os assessores, do que excede os 20%. Então fiquem muito espertos em relação a COI. É muito perigoso, é muito ruim para sua carteira. E toda vez que você vê algo muito seguro assim, saiba que o risco está em você deixar de ganhar dinheiro e não em você perder dinheiro. E são esses 3 ativos que eu não coloco de jeito nenhum na minha carteira. O CDB eu até colocava quando eu comecei a investir, hoje eu não coloco mais. Os outros 2 eu nunca tive, fundos de investimento e COI eu nunca tive em carteira, ainda bem. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional. E eu criei esse vídeo para tirar você de futuras furadas. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e me diz, você concorda comigo? Vamos conversar um pouquinho aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!